Toda honra, toda glória e todo louvor pertence a Deus. Desejamos cumprimentar todos os irmãos que estão na sua casa, na sua residência, com este culto na sua casa, onde você será abençoado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas vamos dar início agora a esse trabalho. Já estamos ali com os músicos preparados para louvar hinos que falam do amor de Deus. E depois a palavra do Senhor será lida, explanada para você que está aí ansioso, desejoso de ouvir a voz de Deus. Vamos orar. Eu oro aqui, você ora aí na sua casa, e Deus nos abençoará. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, é no nome do Senhor Jesus, teu Filho, o teu Filho amado, teu único Filho, a qual nós prestamos este culto de louvor e adoração em reverência a Ele. Nós estamos gratos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez, ó Pai, pelo teu favor, ó Deus, concedido a nós de estarmos na tua presença, louvando, bendizendo, adorando. E os teus filhos que estão, ó Pai, ouvindo, meu Pai, o som, ó Pai, deste microfone, a qual, ó Pai, a palavra de oração está sendo feita, meu Senhor, através do Espírito Santo em minha vida, que eles sejam alcançados, e cada um e todos sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo, que vive, e nós temos consciência que Ele vive e reina na nossa vida pelo poder do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora convidar os nossos irmãos que já estão ali pronto com seus instrumentos musicais para adorar a Deus. Você adora aí na sua casa e nós adoramos aqui no nome de Jesus. Meus irmãos, nós saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui no santuário. Aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor. Viemos nessa feita mais uma vez adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Convido meu irmão, com alegria, com contentamento, abrir a sua boca e deixar as cordas do coração louvar ao nosso Deus, a Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é digno de toda honra e todo louvor. Abra o seu inário, meu irmão, no hino de número 376, hino de número 376, meu irmão. Vamos todos trabalhar. Assim diz a letra dessa canção. Palavras
seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 372. Vencerá. Quem possui a Cristo, meu irmão, nele firme está. Aleluia. meu irmão, quando estamos firmados na rocha, a vitória é certa, no nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 370. Vamos agradecer ao Senhor por intermédio da letra desse hino, que diz: ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que fizestes por mim. Jesus é maravilhoso. Meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim. Tua graça no meu coração me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti
cada dia, a cada minuto, a cada segundo a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Glória a Deus. Muito bem, agora nós vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Eu leio aqui e você aí na sua casa acompanha. Nós vamos fazer uso da palavra do Senhor, a qual o Senhor determinou para nós hoje à noite. Palavra de Deus viva e eficaz, penetrante, e ela fala conosco. Deus é o Todo-Poderoso, é o dono da palavra, nós apenas estamos ministrando. E eu queria que você observasse bem esta leitura, a qual o Senhor Deus nos deu, que fica em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós iremos ler do verso 10 em diante. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Verso 11: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a ninguém de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Verso 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está, ó inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É um capítulo que nós lemos para a nossa meditação. Agora vamos falar mais uma vez com Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Nos abençoa nesta hora, nesse momento, não somente a nós, mas aos ouvintes. Limpa os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, aceitar a tua palavra, guardar a tua palavra, praticar a tua palavra e ver que o Senhor é bom e a sua graça tem poder na nossa vida, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé
crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, que me são de impedir de caminhar. Mas se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Vou viver, minha vida se revestirá do seu poder. Vou viver, com ousadia no movimento sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver, vou Agradece a minha fé é provada. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. As provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Mas se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Vou viver, minha vida se revestirá do seu poder. Vou viver, com ousadia no movimento sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver, vou minha vida se revestirá do seu poder. Vou viver, com ousadia no movimento sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver, vou viver. Cada dia vou viver, vou viver. A cada dia vou Muito bem, meus irmãos, agora nós vamos ministrar a palavra do Senhor para o teu coração, a palavra de Deus. Se tem alguém que tem palavra de Deus, é Deus. A palavra é de Deus. Nós somos apenas porta-voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus fala à igreja. Eu queria falar hoje à noite o que acontece quando os pequenos ficam grandes diante de Deus. É um tema. O que acontece quando os pequenos ficam grandes diante de Deus. Na leitura que fizemos aqui oficial, os irmãos perceberam que o nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele chama aquilo que não é para ser, aquilo que é pequeno para ser grande,
aquilo que é vil, desprezível, sem valor. Estou falando de homens e mulheres, para mostrar a essa humanidade, a essa sociedade sem Deus, desenfreada, que o nosso Deus, Ele chama e capacita e envia. Ele é o Senhor, Ele é o mesmo, Ele não muda. E o nosso Deus, nesses últimos dias, levantará pessoas que você talvez nem acredite, mas que farão uma diferença enorme, grande, no meio dessa sociedade. E essa pessoa pode ser você, pode ser um vizinho da sua casa, pode ser no colégio, pode ser no trabalho, pode ser na sua rua. Assim Deus aprove, assim Deus queira, assim a pessoa caia também na graça do Senhor. E nós sabemos que quando Deus escolhe, Ele envia para um projeto. Então Deus escolheu homens que aos olhos de outros homens talvez não fosse escolhido. Por exemplo, para você entender, Elias foi um homem escolhido por Deus, um profeta em sua época, determinava a palavra e Deus cumpria. E olha para quem ele profetizou: para um rei, o rei Acabe, que se achava muito poderoso, que dominava, mas o homem de Deus foi lá, com vestes insignificantes, e profetizou para aquele rei que não choveria em Israel. E Deus tomou a palavra daquele homem que disse: só chove quando eu disser. Já pensou nisso? O homem de Deus foi ousado, e Deus gosta de homens assim, ousados, que Deus levantou. Mas era sem muita expressão. Mas Deus levantou outro homem, por exemplo, João Batista. Qual era a expressão de João Batista para Herodes? Um homem que vivia no palácio, num aconchego de muitas riquezas, mas ele foi lá e também foi profeta em sua época, com vestes inadequadas aos olhos dos homens da sua época, e ali profetizou também, e ele era precursor de Cristo. Eu estou dizendo isso para você porque tem um homem aqui na Bíblia que eu quero falar sobre ele. Ele era o menor, os irmãos já podem até imaginar quem é. Encontra-se em 1 Samuel, no capítulo de número 16 e o versículo 11. A palavra do Senhor fala deste mancebo, deste pequeno homem que era ruivo, sem expressão, sem muita aparência, mas que foi escolhido por Deus para fazer a diferença na sua geração. Estou falando de Davi. Davi foi escolhido de Deus, que ele era loucura no meio até dos seus familiares escolher um homem como Davi. Por quê? Porque o rei estava em guerra, era o contexto da história da época, e um gigante apareceu para afrontar o povo de Deus, e os homens passaram 40 dias em uma peleja, mas ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Por isso que na leitura que fizemos, Deus levanta as coisas vis, desprezíveis do mundo, para aniquilar as fortes, as grandes. Mas Deus queria um homem na sua presença, e Deus conhecia o coração de Davi. A Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. E o que foi que aconteceu? Deus convida Samuel e diz: Samuel, vem, enche o teu vaso de azeite e vem, vai ungir um rei para mim. E ele foi, e chegando na casa de Jessé, o belemita, ali imediatamente o homem de Deus, quando entra na sua presença o Eliabe, e ele pensou: deve ser esse aí. Eliabe era alto, bonito, forte. Talvez ele pensou assim: está na presença do Senhor agora, o rei é esse aí. Mas o Senhor imediatamente falou com Samuel, e Samuel conhecia muito bem a voz de Deus desde criança. Deus chamava ele: Samuel, Samuel. E um dia ele disse: fala que o teu servo ouve. Pois é, naquele dia Deus bradou para Samuel, disse: Samuel, não é esse aí não, tu apenas está olhando a estatura dele, a formosura dele, o tamanho dele,
o porte físico dele. Não é esse aí não. Tu estás olhando como os homens, apenas a aparência, eu vejo o coração. E aí foi passando os filhos de Jessé, e nenhum deles, Abinadab, Samar, nenhum deles Deus se agradou, quis. Mas uma palavra foi dita naquele lugar: acabaram-se os mancebos de Jessé, não tem mais jovens. E ele diz: falta um, e ele é o menor, e ele está apacentando as ovelhas. Samuel disse: não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E a notícia correu no campo e chamaram o jovem Davi. E quando ele chega, Deus fala com Samuel: é esse. Eu acredito que na hora seus próprios irmãos acharam que isso era impossível, insignificante, mas o óleo desceu sobre a cabeça do jovem Davi, que tinha 17 anos, de 15 a 17 anos, era um menino. Ele não tinha idade de ir para o exército de Israel ainda, mas ele foi ungido de Deus. E o que me chama a atenção é que Deus, Ele nunca escolhe pessoas pela aparência não, mas são pessoas que estão na visão de Deus, para um projeto de Deus na terra. Deus tem um projeto com os homens, e assim Deus é quem escolhe. Deus nunca escolhe também pessoas que não são ungidas, porque primeiro tem que vir a unção de Deus na vida da pessoa, para a pessoa fazer a obra com poder, com autoridade, com unção, e as pessoas veem que Deus está naquela vida. Deus também nunca escolhe pessoas que não tenham testemunhos. Davi tinha testemunhos para dar. Deus não escolhe pessoas desocupadas. Se você folhear a Bíblia do Gênesis, Apocalipse, todos os homens e mulheres que Deus chamou estavam ocupados em alguma coisa. Davi estava ocupado com as ovelhas, estava no lugar certo. A Bíblia diz que Amós estava trabalhando no campo quando o Senhor chamou. O Senhor chamou Pedro quando estava pescando. E Deus tem chamado a muitos trabalhadores para a seara, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E nesses últimos dias, a vontade de Deus é levantar ceifeiros para a sua obra. Então Deus nunca escolhe também pessoas medrosas, porque Deus não nos deu um espírito de fraqueza, mas de poder e de moderação. Deus, Ele não escolhe pessoas que se acham que tem muita aparência. Deus escolhe pessoas que não têm aparência, não tem muito o que dar, mas quando são usados, Deus é glorificado, e a bênção de Deus cai naquele lugar, naquela cidade, naquele país, naquela família, e as pessoas glorificam a Deus. Então Deus nunca colocou óleo sobre a cabeça daqueles que não foram chamados, escolhidos por Ele. Nós devemos confiar na palavra de Deus, que diz que não, os filhos de Jessé todos passaram e nenhum foram. Deus foi quem escolheu. Não adianta ungir aqueles a quem não foram escolhidos. Davi era o menor na ordem eclesiástica lá em Israel, no meio daquele costume. Quem era para ser escolhido era Eliabe. Mas o problema de Deus, irmãos, é colocar a pessoa certa no local certo, na hora certa, para tudo dar certo. O contexto aqui fala daquela batalha, fala daquela guerra, e o povo de Deus estava espantado com Golias, porque Golias era um campeão, era um gigante. Os historiadores dizem que ele tinha quase 3 metros de altura, metia medo em todos, mas Davi foi escolhido e foi ungido. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que um certo dia, o pai de Davi, Jessé, o chama e diz: vai ver como é que está a guerra, leva pão para o povo, leva queijo para o rei, vai ver como é que está a guerra, se nós estamos bem. E quando ele chegou lá, ele foi agredido pelo seu irmão,
Talvez você pense que não, mas em 1 Samuel capítulo 17 e verso 28, assim que o Eliabe viu Davi, não lhe deu um abraço, não lhe deu uma palavra, foi perguntando: o que é que tu está fazendo aqui? Com quem ficou aquelas poucas ovelhas? Tu veio aqui observar aqui? E Davi não deu atenção a Eliabe, porque quem tem unção de Deus, irmão, tem que dar atenção à obra que Deus tem na vida dele. E ele sabia que algo tinha que acontecer na sua vida, aquela unção não sairia de graça. E quando ele vinha voltando, ele ouviu a voz daquele gigante, que zombava do povo de Israel, que zombava do Deus de Israel, que zombava do rei de Israel. Mas ele voltou. E quando ele voltou, irmãos, ele ouviu uma conversa entre os soldados. Muito bem, os soldados estavam conversando. E a conversa dos soldados era essa: olha, o rei assinou um decreto que quem derrotar esse gigante vai receber muitas riquezas, e mais, receberá a sua filha em casamento, e mais, ficará franca a casa do seu pai, isso é, não vai mais pagar impostos. Davi, ouvindo aquilo, houve uma motivação pelos prêmios ofertados pelo rei, e imediatamente ele foi se alistar no exército do rei Saul. Queridos, houve uma entrevista entre Saul e Davi. Eu acredito que Saul disse: olha, esse gigante aí, desde moço ele é guerreiro, você não tem condições de lutar com ele, você não tem. Mas aí veio o testemunho. Deus escolheu um homem que tinha testemunho. O testemunho dele foi que ele tinha derrotado um leão e tinha derrotado um urso, essas feras que estavam prestes a destruir a ovelha do rebanho. E quando ele ouviu esse testemunho, talvez possa até ter duvidado, mas Davi continuou dizendo: da mesma forma, da mesma maneira que Deus me deu esse leão e esse urso, e eles foram mortos, assim também eu vou derrotar, eu vou matar esse gigante, em nome do Deus de Israel. Ele tentou colocar em Davi armaduras, espada, mas Davi ficou todo desconjuntado. Não era para ele aquelas armaduras, aquelas ferramentas. Ele disse: não, deixa eu ir no ribeiro. E saiu, foi até o ribeiro e pegou apenas 5 seixos, 5 pedras lisas do ribeiro e a sua funda, e partiu para o campo de batalha. Quando o gigante o viu, irmãos, o gigante zombou de Davi, para se cumprir essa escritura que eu li aqui em 1 Coríntios, capítulo 1. Porque é assim, as pessoas quando vê uma pessoa que às vezes é conhecido na rua, no bairro, na cidade, no colégio, no trabalho, até mesmo no seio da família, que não tem aparência, eles dizem assim: Deus chamou e capacitou. A unção estava sobre ele. Todos estavam por detrás na montanha, escondidos com suas armas, eram belicamente armados, mas não tinha a coragem, o Espírito de Deus, a força. O Senhor não estava com aquele povo naquele momento. Então Davi, ele ouviu da boca do gigante amaldiçoar a Deus, jogou praga em Deus. Mas Davi, dentro de si, ele dizia: eu vou arrancar a sua cabeça. Sabe por quê, irmão? Porque quem arrancava a cabeça daquele gigante e mostrava para o rei e para o seu exército, aquilo ali já era vitória. E foi o que Davi fez. Davi foi à frente com a sua funda e atirou uma pedra só, guardou as 4, porque se viesse mais algum gigante, diz alguns pregadores, ele tinha mais pedrinhas. Então, quando o gigante cai, no nome do Senhor dos exércitos, do Rei dos reis, o Deus de Davi, do insignificante, do pequeno, ele vai até em cima do gigante, arranca a sua espada, corta-lhe a cabeça
e leva como prêmio para o rei. E ali o povo de Deus glorificou a Deus, se levantou, criou força e foi batalhar o restante da guerra. Meus irmãos, é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer nos levantar com esta unção nesses últimos dias. Não é tempo de baixar as armas. Vamos colocar as nossas armas. Ei, Deus lhe deu as armaduras. Está em você. Não é tempo de tristeza, não é tempo de desânimo, é tempo de guerrear. A guerra está aí. Nós estamos vivendo esses dias, mas a vitória é de Deus. Deus está trabalhando em nossas vidas. Nesses últimos dias, Deus está à procura de verdadeiros adoradores que se alistem no exército do Senhor, e Ele vai levantar com força para juntos derrotarmos todos os filisteus que aparecerem na nossa vida. Pode ser de doença, de frieza espiritual, pode ser de perseguições do lar, do trabalho, pode ser o que for, Deus vai nos dar a vitória. Nós temos que ter essa consciência de como Deus levantou o pequeno Davi para derrotar o gigante Golias, Deus vai botar os Golias que perturbam a nossa vida por terra, para que Ele seja glorificado. Sabe por quê? Porque Deus, o Eterno, Ele é caçador de glória. O Senhor é o Todo-Poderoso. Então, nós queremos abençoar você com essa palavra. É uma palavra simples, é uma palavra eficaz para a sua vida. Levanta-te, não se ache inferior, porque o Deus que lhe chamou é o Deus que vai te capacitando. O Deus que te alistou no seu exército é o Deus que vai te dar as armas, as armaduras, e você vai vencer. Levanta do chão, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque o Senhor é contigo. Nós estamos já retornando aos trabalhos. Eu quero falar isso na minha finalização aqui. Nós estamos retornando à casa de Deus aos poucos, e isso é bom. Os irmãos não se entristeçam, porque são poucas pessoas, mas logo logo a vitória vai chegar. Logo logo o Senhor vai derrotar esse gigante. Logo logo o Senhor vai ser glorificado, porque Deus não faz nada, irmãos, para não ser glorificado. Eu quero nesse momento agradecer a Deus por essa oportunidade, porque não é pelo muito falar, a palavra de Deus está aqui, está no seu coração. E eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família, quero orar por aqueles que estão afastados na sua família, quero orar por aqueles que vão aceitar a Jesus na sua família, e quero orar pela igreja. Então vamos orar juntos, com fé, porque a palavra de Deus diz: se 2 de vós concordam na terra, é concordado no céu. Então vamos orar juntos. Nosso Deus querido, Pai Santo, nós estamos na Tua presença. O Senhor escolheu as coisas pequenas, vis, desprezíveis, como nós, Senhor, para fazer a diferença neste bairro, nesta cidade, nessas ruas, na nossa família, na nossa parentela, no nosso trabalho. Meu Deus, nós te pedimos que nesta noite, nesta oportunidade, o Senhor nos dê força. Nós te pedimos, acrescenta-nos a fé, Senhor, para que venhamos derrotar os inimigos que vão se levantando contra a nossa vida, meu Pai, na área física, mental, espiritual, na área financeira, ó Pai, também no nosso lar, ó Pai, em nome de Jesus, nós unimos, ó Pai, a nossa oração com a desse irmão, essa irmã que está orando, que está preocupado com o dia do amanhã. Nós não devemos, ó Pai, nos preocupar, temos que nos preocupar com o hoje, porque o amanhã, ó Pai, pertence ao Senhor, e cada dia tem o seu mal. Nós queremos, ó Pai, que esta fé que o Senhor está acrescentando nesta hora em nossa vida, venha ver, meu Senhor, a vitória. Nós não queremos, ó Pai, de maneira nenhuma ser derrotados, porque nós não servimos a um Deus derrotado. Tu é o Deus que venceu
todos os inimigos para nos dar, ó Pai, nas nossas mãos a bênção e a vitória. Abençoa cada um e a todos, a família de cada um e a todos, ó Pai, repreende o devorador, repreende, meu Pai, o inimigo da alma. Pai, bota por terra aqueles que vivem na embriaguez, no tabagismo, aqueles que vivem na promiscuidade, a qual o pai e a mãe sofrem, orando, buscando há tanto tempo. Senhor, Pai, se chegou a hora, é o teu momento, salva essas vidas, liberta essas vidas, preenche, meu Pai, as famílias com pessoas salvas, libertadas, ó Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó, Deus de Elias, Deus dos profetas, Deus dos salmistas, Deus dos apóstolos, Deus de Jesus Cristo, nosso Deus. Nós queremos, Pai, nos render diante de Ti e repreender todo o mal na vida de cada um e a todos. Deus Todo-Poderoso, que os irmãos, ó Pai, que vão ouvir a Tua palavra, ó Pai, sejam abençoados. E nós queremos, Pai, no nome de Jesus, abençoar a todos, porque sabemos que todos estão na Tua presença e que Tu vive e reina na presença de todos. Amém. Jesus.
Muito bem, irmãos, nós queremos agora impetrar a bênção apostólica na sua vida. Eu queria que você recebesse essa bênção que vem de Deus para a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse na tua casa, na tua família, nos teus negócios, pois assim nós oramos e acreditamos no nome de Jesus, e que Deus os abençoe e até a próxima, no nome santo de Jesus. Amém e amém.